E muitas vezes nós nos deixamos virar vasos de desonra, causando vergonha para o evangelho por não agirmos como vasos de purificação. E Jesus, ele só vai usar nesses últimos tempos pessoas puras. Na palavra de Deus fala que nos últimos tempos os limpos se limpariam mais e os sujos se sujariam mais. Então você tem que escolher quem você quer ser. Você tem que escolher se você quer ser um vaso de purificação ou se você quer ser um vaso de desonra, um vaso sujo. Mas tenha na sua mente do que você escolher, que Jesus só vai usar você quando você se tornar um vaso de purificação, um vaso santo, pois Deus é santo e ele não pode habitar em meio ao pecado. Aleluia. Aleluia. Então Jesus pede aos servos que peguem esses potes, que encham esses potes de água, não a ponto de transbordar, mas que encham esses potes de água, e pede para levar os mestres. Na palavra de Deus, muitas vezes fala de um rio que corre do trono de Deus, um rio de alegria. E fala que nós temos esse rio dentro de nós. E eu creio que essas águas que encheram esses potes eram águas de purificação. Porque nada impuro poderia tocar naqueles vasos. Nada impuro. Então a água que entrou naquele pote era pura, vinha do trono de Deus. A água é a palavra de Deus. Jesus, todos os dias, nos derrama a sua palavra quando nós buscamos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós nos prostramos, quando nós adoramos a Ele, Ele derrama a água sobre nós, porque essa água é a palavra de Deus que vai nos enchendo, nos mudando por dentro, porque a transformação do mundo, quando o mundo entra nas pessoas, ele transforma de fora para dentro. Mas o Espírito Santo, a palavra de Deus faz ao contrário, ela nos transforma de dentro para fora. Primeiro ela transforma a tua mente, o teu coração, os teus ideais, as tuas ideias, o que você pensa, o que você acha que é certo, o que é errado, e depois ela vai te transformando por fora. Como assim por fora? Ela vai mudando as tuas atitudes, as tuas reações, as tuas palavras, o teu andar, as tuas roupas. E você não se sente mais a mesma pessoa, porque tudo muda. E é assim que o Espírito Santo age. Ele age de dentro para fora. E é por isso que todos os dias Deus nos enche com isso. Então, os vasos são levados de Jesus ao mestre de sala. Eu não sei qual era o tamanho do lugar onde eles festejavam. Eu não sei se Jesus estava perto do mestre de sala. Eu não sei se os servos com aqueles potes deram 2 passos, 5 passos, 20 passos, passaram por vários cômodos. Eu realmente não sei. Eu só sei que tudo começa em Jesus, porque você aceita Jesus e você começa a sua caminhada com Jesus. Então tudo começa em Jesus. Mas à medida que você vai caminhando com Jesus, ele vai te levando ao mestre de sala. E quem é o mestre de sala? O mestre de sala é simplesmente uma figuração, não é literalmente uma pessoa, mas é aquilo que Deus quer usar. Para todos nós, Deus tem como é que eu posso dizer, um plano, e nesse plano tem um ápice, tem um lugar onde Deus quer te levar, que Ele vai te usar grandiosamente na plenitude daquilo que você nasceu para ser usado por Ele. Então esse lugar seria um mestre de sala, seria a pessoa que recebia, que estava tomando conta para que o casamento desse certo. E naquele caminho, os servos viram a água se transformar em vinho. E o engraçado é que na palavra de Deus diz que nós somos o rio, e que o rio é água, e que água é a palavra de Deus, é o que nós deduzimos, é o que nós acreditamos. Mas a palavra de Deus diz para nós não nos embriagarmos com o vinho que traz a discórdia, que traz a loucura, mas sim com o Espírito Santo. E muitas vezes em igrejas nós dizemos que o Espírito Santo está derramando um vinho novo, que o Espírito Santo está fazendo coisas novas, derramando um vinho do céu, e as pessoas começam a rir, e as pessoas recebem uma alegria incompreensível. Isso é o vinho novo de Deus. E é aquilo que Deus está querendo fazer. Sabe que muitas vezes eu vejo hoje
é que houve uma festa, houve um vinho, mas esse vinho acabou. E as pessoas hoje se perguntam aonde tem um vinho, e o vinho representaria o quê? A alegria, algo que satisfaz, algo que te dá uma sensação maravilhosa de satisfação, de poder, de alegria, algo que te preenche, mas não te preenche eternamente como Jesus, te preenche por um mínimo de tempo e depois te esvazia novamente e você já procurar algo que possa preencher novamente aquele vazio, porque nós todos somos feitos para adorar a Deus e para estar com Deus. Então, se nós não temos Deus, se nós não estamos perto dele, vai obviamente existir um vazio dentro de nós que só Jesus vai conseguir preencher. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e nunca aceitou Jesus e sente um vazio, uma tristeza, eu quero te dizer que você precisa de Jesus. Enquanto você não encontrar Jesus, você vai continuar chorando, você vai continuar deprimido, porque é Jesus que vai satisfazer aquele vazio que tem dentro de você, que ninguém vai satisfazer. Absolutamente ninguém. Por isso que hoje a maior doença da nossa geração é a depressão. Porque as pessoas se esqueceram que Jesus que preenche, e nós esquecemos de dizer para as pessoas que é Jesus que preenche de fato. Porque muitas vezes nós nos encontramos depressivos. Volte-se para Jesus. Ele vai preencher e ele vai te encher com a alegria do céu, a alegria que nunca acaba. Exatamente nunca acaba. Então, o mundo está sedento por Deus. Na palavra de Deus diz em Romanos 8, se eu não me engano é Romanos 8, fala que o mundo, a criação, geme pelos filhos, pela revelação dos filhos de Deus. Eles gemem, eles não choram, eles não gritam, eles gemem. Você já viu alguém gemer de dor? Você já viu uma mãe que vai parir e ela está gemendo de dor? Gemer de dor é muito mais do que um choro, é muito mais do que um grito, é muito mais do que algo desesperador, é algo do fundo da alma, em que a pessoa bota a sua alma para fora. Em desespero, em dor, buscando algo que precisa, que necessita para viver. Nós temos que entender, nós como igreja, temos que entender que nós não devemos dormir na luz e achar que porque nós, nossa família, estamos salvos, ninguém mais precisa ser salvo. Nós precisamos despertar, porque o mundo hoje dorme na luz. O mundo hoje está adormecido e conformado com tudo que tem vivido e sofrido, mas nós não devemos nos conformar, porque é obrigação da igreja tomar a autoridade sobre isso e a revelação sobre isso. Então, Jesus pede que levem os vasos ao mestre de sala. Eu vejo esse caminho entre Jesus e o mestre de sala como a nossa vida, desde que aceitamos Jesus até a hora que nós somos completamente usados por Ele, para aquilo que Ele nos chamou antes da fundação do mundo. Nesse caminho, Ele vai nos enchendo com a água, com o Espírito, nos dando revelações sobre Ele. E durante esse caminho, aquilo que era teórico, aquilo que era água dentro de nós, vai se transformando em vinho. Vinho é o poder de Deus. Ele vai se transformando em poder de Deus. Para quando nós fomos usados por Deus, para quando o mestre de sala, que seria o mundo, a criação que está sedenta, provar, eles venham dizer: uau, uau, eu conhecia Jesus, mas o Jesus que vocês estão me mostrando é muito melhor. Olha, eu pensava que eu conhecia Jesus, que os meus pais me disseram, que os meus avós me disseram, que a minha tia da classinha me disse quando era criança, mas hoje, provando daquilo que vem de vocês, eu consigo sentir, eu consigo ver um Jesus muito mais presente, um Jesus que satisfaz o que eu preciso, que satisfaz o anseio do meu coração, e eu não preciso mais ser triste, eu não preciso mais do vinho da terra para me satisfazer, porque eu tenho um vinho celestial. É isso que o mundo vai dizer quando ele provar aquilo que há dentro de nós, e aquilo que há dentro de nós passar para ele. É isso que eles vão sentir. Se durante o nosso caminho com Deus, se durante o nosso caminho entre Jesus e o mestre de sala, nós deixarmos Deus nos transformar,
Porque a água não vai se transformar em vinho se nós não abrirmos o nosso coração, as nossas vidas e nos rendemos completamente para ele transformar aquilo que tem que ser transformado em nós. Se nós não abrirmos completamente nossas vidas para Jesus, ele não vai conseguir transformar a água em vinho. Então nós nunca vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. E ele quer nos levar ao mundo para salvar o mundo. Para fazer o mundo provar, mas não só provar, para fazer o mundo provar e ter o vinho novo, a alegria, o poder de Deus revelado.